Malungo, boa noite. Agora é contigo. É comigo, Tatiana. Boa noite. A Academia Diplomática Venâncio de Moura, inaugurada em 2020 pelo Presidente da República, quer afirmar-se como uma instituição indispensável na formação e capacitação de diplomatas e outros profissionais envolvidos em relações internacionais e garantir que tenham as competências necessárias para representar e defender os interesses de Angola no cenário global, que é um cenário marcado por diversas transformações. É também esperado que a Academia produza estudos, análises e novos pensadores sobre a posição de Angola no mundo. Para falar sobre a Academia Diplomática Venâncio de Moura, é meu convidado o embaixador José Marcos Barrica, que é o dirigente desta instituição. Boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu agradeço o convite que foi formulado e estou para conversarmos à volta da Academia. A Academia foi fundada há 4 anos, praticamente. Passado este tempo, têm honrado a memória do seu patrono? Sim, desde logo temos de dizer que Venâncio de Moura foi, como se sabe, um insigne diplomata angolano, daí se ter batizado uma instituição vocacionada para formar diplomatas o seu nome. Naturalmente, todo o esforço tem sido feito no sentido de que o seu nome seja honrado. Isto tem sido feito na medida do possível e julgamos que estamos de bom caminho e vamos continuar a fazê-lo. Ele serviu a diplomacia angolana de 92 a 99 na qualidade de Ministro das Relações Exteriores. Também foram estes anos muito determinantes para o país em diversos sentidos. Que contributo, legado, acha que Venâncio de Moura, o patrono da Academia, deixou? Sim, Venâncio de Moura, desde logo, se deve dizer que ele terá exercido uma boa parte da sua vida adulta à causa da diplomacia angolana. Em muitas frentes, num contexto, como bem disse, em que o país se viu mergulhado num conflito que resultou, diga-se, da Guerra Fria, não é? E foram anos muito difíceis em que, a par do combate militar no terreno, era importante fazer-se muito trabalho interno e externo no campo diplomático para se desenvencilhar de cenários, às vezes, muito complicados. E Venâncio de Moura, de facto, quer como como embaixador, depois como vice-ministro durante muito tempo e como ministro, foi um intrépido homem de negociações mais alto nível. Falava-se há alguns tempos sobre uma biografia a ser lançada em 2025 sobre Venâncio de Moura. Gostava de saber em que pé está este projeto, quem é que está a escrever a biografia? Sim, nós temos este desafio lançado a nós mesmos. Há 2 anos nós levantamos como eixos fundamentais no âmbito desta imortalização de Venâncio de Moura, era construir um busto em sua memória, por um lado, e, por outro lado, construir uma biografia, aquilo que a gente chama de biografia oficial. Hoje em dia, existe uma biografia, mas há alguns pontos de desencontro que precisamos agora de... Que pontos seriam esses? Bom, desde logo levanta-se a questão de data exata de nascimento, o ano exato de nascimento, as histórias do nome verdadeiro, depois de ter sido alterado, mas felizmente já estamos no rumo para identificar... E qual é que é a história que a Academia, enfim, a diplomacia angolana consideraria a verdadeira? Comecemos pelo nome. Sim. Nasceu efetivamente Venâncio de Moura? Não, ele era Bengue. Bengue, exatamente. Depois, quando vem para Luanda, depois de algumas vicissitudes que terá passado na sua terra natal, no Ige, depois cá é acolhido por sacerdotes, Igreja Católica, que o batizaram, não é? Retiraram o nome tradicional e então deram o nome de Venâncio de Moura. E pronto, este nome prevalece, mas para dizer que
estamos a dar um sentido forte na versão da família, não é? Nós temos a esposa e outros parentes próximos, tios, que de facto têm vindo a apresentar o relato que consideramos fiel, e é por ali onde vamos nos cingir, para corrigir eventuais dúvidas que existam. Então, dizia que o próximo ano, sim, desejo que no âmbito da próxima edição, em fevereiro, se possa lançar, então, a biografia oficial. Há uma comissão que está a trabalhar nesse sentido, uma comissão interna, que não exclui, entretanto, outras pessoas à volta dele e que têm acompanhado. Aliás, TV Zimbo tem cá pessoas que têm feito esse acompanhamento. Estou a falar Professor Amílcar Xavier, exatamente, que tem sido um grande colaborador nas nossas atividades e, particularmente, no que diz respeito a Venâncio de Moura. Portanto, é uma das fontes que estamos a contar para esta compilação que queremos que seja feita. Está previsto sair em fevereiro, portanto é uma obra já com algum avanço, mas que outras obras sobre outros intelectuais e grandes contribuidores do avanço da diplomacia angolana podemos também esperar? Sim. Biográficas ou não? Sim. Nós temos como foco, de facto, construir a memória diplomática angolana. E esta memória vai ser construída digamos, com recurso, quer da oralidade, a partir dos mais velhos que temos na diplomacia, aliás, foram os precursores, alguns deles, infelizmente, uns estão a desaparecer sem terem dito ou terem escrito nada. Então, estamos a trabalhar no sentido de criar um espaço que nós chamamos chamamos e agora vamos implementar, o Café Diplomático, onde vamos ouvir depoimentos, não é? Histórias em primeira pessoa, de pessoas que exerceram diplomacia, que falarão não só da atividade diplomática em si, mas da atividade, da sua vida política, vida social. E aí vamos extrair, então, aquilo que interessa para construirmos a história da diplomacia. Claro que o que é que a Academia vai fazer? Para além de colher esses depoimentos, orais, naturalmente, nós vamos sistematizar e para depois transformar em obras ver de que forma estes depoimentos convergem no sentido de se encontrar, ou não diria encontrar, diria mais escrever a história da diplomacia angolana. Pronto, como um manual de estudo nacional e internacional. Sim, pronto. Esta é uma das vias, digamos, de podermos ter alguma informação sobre a diplomacia. Entretanto, temos no nosso cenário diplomático atual outros tantos que estão a escrever nesse sentido. Temos alguns no ativo, outros reformados. Então, nós estamos a coligir, digamos, todo esse material e vamos publicar, colocar à disposição do público e todas as pessoas interessadas em conhecer a diplomacia. Uma forma, digamos, de fazermos também a história do nosso país. No atual cenário global, regional, marcado por rápidas mudanças, que Academia Venâncio de Moura é que nós temos agora e como é que ela se está a projetar também para os desafios do seu tempo? Sem dúvidas, nós precisamos de alterar o atual modelo da nossa academia. No mundo de constantes transformações e de imprevisibilidade de acontecimentos, nós precisamos de ter um corpo diplomático moderno que se adapte aos tempos, que saiba ler os sinais dos tempos e encontrar soluções que se colocam neste cenário internacional. Então precisamos, por esta razão, de capacitar os diplomatas, dando-lhes as ferramentas teóricas e práticas, mas num contexto de diferenciação científica e académica. E qual é que seria o perfil do novo diplomata angolano?
O novo diplomata angolano é um diplomata que deve primeiro cultivar-se. Cultivar-se na ótica da ciência, na ótica acadêmica. Hoje em dia a diplomacia é uma ciência dinâmica e então as pessoas que enveredam para este serviço têm de estar preparadas para o efeito. Quer dizer, precisamos de aumentar o nível acadêmico dos diplomatas. Não é que os atuais não tenham, mas pronto, num contexto de mudanças e sobretudo os novos que estão a surgir, é necessário que sejam acompanhados nesse sentido. Então, precisamos que a academia seja, de facto, uma academia de altos estudos diplomáticos, para também ser o think tank do próprio Ministério das Relações Exteriores e do Governo em matéria da política internacional e de diplomacia. Então, este modelo que deve ser abraçado e acreditamos que assim será. A diplomacia angolana, e um pouco como acontece em várias outras realidades, enfrenta várias frentes, para sermos aqui redundantes. Sim. Primeiro, temos os temas regionais, de paz, segurança, da integração económica, mas também temos uma palavra a dizer nos diversos conflitos que o mundo atravessa, neste momento em que temos potências revisionistas. Que tipo de posição é que nós vamos ter num mundo como este? Na verdade, o mundo está incerto, em algum sentido. Que posição? Primeiro, nós somos um país não alinhado, ou devíamos ter a posição de não alinhamento, sobretudo quando existem esses conflitos que praticamente, em alguns casos, continuam a ser uma espécie de resquícios da Guerra Fria, certo? Ora bem, o nosso posicionamento, para que nós nos posicionemos, precisamos de ler convenientemente os sinais, não de modo superficial. Num contexto em que os cenários são caracterizados por conflitos, talvez conviesse que se estudasse primeiro qual é a gênese dos conflitos, qual é a sua ramificação, ou seja, a sua genealogia, e em função disso tomar-se posição. Porque, de modo contrário, é muito fácil, às vezes, no mundo diplomático e num cenário internacional tão incerto e tão constante e inconstante, que pode tomar-se posições que às vezes vão ferir o alinhamento que deve ser feito. Daí que precisamos de formar gente para ler os sinais, fazer estudos profundos e tomar essas posições. Mas nos conflitos já conhecidos, sabemos que Angola é pela resolução pacífica dos conflitos. A nossa experiência de guerra não pode levar-nos a ficarmos indiferentes perante uma situação de conflito armado, uma situação de guerra. Então, o nosso posicionamento é sempre o apelo à paz, à segurança e à resolução pacífica dos conflitos. O país faz estes apelos ao nível da região, condena ataques que se fazem, inclusive, à democracia, com as alterações inconstitucionais de poder, e depois vimos também, pela primeira vez, uma condenação à anexação por parte da Rússia das regiões que foram agora anexadas com a guerra. E isto levantou algumas perguntas sobre se havia ou não havia uma mudança da política externa angolana em relação à Rússia, por exemplo, que foi um parceiro de longo prazo. A Academia, que se posiciona como o think tank também, tem abordado estas questões, tem pensado nestes aspectos? Sim, tem de pensar. Bom, desde logo, há que se dizer que não há nenhum abandono, digamos, da parceria com a Rússia, não é? Se nós formos a analisar a situação atual na Rússia, temos que vê-lo em dois campos. Primeiro, há uma situação no terreno, certo? Neste momento, há um país
agredindo outro país. Bom, isto em direito internacional está claro que não é admissível. Este é só no terreno. E Angola, como um Estado unitário, sim. não poderia ir contra isto também? Sim. Como? Como somos um Estado unitário também, isto reforça, não é? Exatamente. Então, isto é uma verdade. Agora, outra questão que se pode questionar é quais são as motivações ou as causas que levaram a que um país marchasse sobre outro país, atacasse, ocupasse parte do seu território. Este é outro assunto. Portanto, o que estamos a ver, o que estamos a dizer, e que não podemos concordar, é que admitamos que esta situação exista. Angola também não admitiria que um vizinho, outro país, viesse marchar sobre o nosso território. Nisto estamos esclarecidos. Como a lógica diz que não há duas verdades na mesma proposição, vamos admitir que haverá, eventualmente, outra verdade que é determinante da verdade que estamos a condenar. O que é que faz com que a Rússia tomasse a posição que tomou? Este é outro assunto. E as academias servem para produzir pensamento. Exatamente. À volta disto. Daí, talvez, voltássemos à questão dos resquícios da Guerra Fria. Se temos uma NATO que está a continuar a marchar, ocupar espaços que anterior eram do Pacto de Varsóvia, isto talvez tenha alguma coisa a dizer. Se conhecemos a existência de alguns acordos, tratados de Minsk, etc., que tomaram determinadas posições diante de uma situação determinada, talvez isso nos leve a fazer outras reflexões que devem ser feitas no momento próprio. Muito bem. Queria fazer duas questões em uma. A primeira é a questão da elevação do capital humano e o papel que a academia pode desempenhar nisso, como o Sr. Embaixador levantou, e a outra tem a ver com a extinção do curso superior ao nível da academia. O que é que motivou estas mudanças e como é que ainda nós podemos estar por dentro desta questão da elevação do capital humano com formas distintas de ensinar, de formar diplomatas? Portanto, a Academia Diplomática Venâncio de Moura... E o que é que aconteceu aos alunos, não é? Sim, remonta, digamos, de uma instituição que a precedeu, não é? Que é o Instituto Superior de Relações Internacionais, que formava, no nível de graduação, o curso de Relações Internacionais. E, tudo quanto se sabe, formou quadros de excelência que, de resto, estão a desempenhar papel a nível nacional e a nível exterior em várias instituições. Terá havido a necessidade de se reorganizar o sistema de ensino superior. Esta é a razão que é apresentada, que levou com que se fizesse a descontinuação. Não foi uma decisão da academia? Não. Uma decisão a outro nível. A academia, portanto, entre aspas, foi vítima dessa decisão, não é? Entre aspas. Então, perdeu o curso, que foi, entretanto, relegado para a Universidade de Luanda, acabado de surgir. A partir dali, a academia deixou de fazer a graduação e, entre aspas, confinou-se na formação dos diplomatas, no domínio da diplomacia, portanto, uma espécie de autoconsumo. Mas, como disse no princípio, nós precisamos de elevar o nível científico e acadêmico, no domínio diplomático, particularmente. Não existe no país nenhuma instituição que responda a este imperativo nacional. Imperativo nacional, por quê? Porque Angola não pode deixar-se ficar atrás. Quem é que vai assumir este repto?
A Academia vai ter que assumir esse repto. Aliás, uma visão estratégica do próprio Presidente da República que nos manda rever o Estatuto da Academia Diplomática de modo a que se possa responder a esta necessidade de formar diplomatas de alto nível, de alta qualidade, para que não fiquemos atrás. Num contexto em que Angola está a apresentar-se como um player importante na dinâmica internacional, da diplomacia, a região e não só, então precisamos que haja correspondência dos seus efetivos, do seu capital humano com essas exigências. E a Academia, naturalmente, penso que no interesse estratégico nacional não poderá haver, digamos, mais hesitações para que tenhamos uma academia de formação de altos estudos diplomáticos. Foi apresentado também o programa de treinamento do diplomata do futuro. Gostaria que esclarecesse que programa é este, como é que está estruturado e quem é que se pode posicionar também para ser treinado como um diplomata do futuro. Sim, este programa de treinamento de diplomatas do futuro foi lançado a semana passada. Estão abertas as inscrições para todos os interessados, todos no sentido de que tenham um ensino médio feito, tenham frequência de um curso superior em domínios de ciências sociais, humanas, sobretudo, e que estejam interessados em aumentar seus conhecimentos num domínio que às vezes se pensa que é um domínio de elite, de diplomacia. Mas não, nós queremos alargar a base de recrutamento, quem sabe, para no futuro, como nós precisamos de formar mais diplomatas, quer para as necessidades internas, no Ministério e noutras organizações internas, como nas organizações internacionais, repare que nós temos um grande déficit de representação exatamente a nível internacional. Então, dando essas ferramentas aos cidadãos, talvez possa ser uma causa de movimento, digamos assim. O Presidente da República, quando inaugurou, na verdade, a Academia Venâncio de Moura, falou sobre a diplomacia económica e colocou-se na posição do primeiro embaixador do país, e é um trabalho que ele disse que tem estado a fazer já desde que chegou ao poder em 2017. Esta é uma componente que a Academia não quer deixar de lado, a componente de o embaixador ser ele próprio também um ator do desenvolvimento económico do país, da atração de investimento. Sim, a diplomacia económica vai corresponder a um dos eixos da política externa do país. E, nesse sentido, como estamos alinhados, a Academia deve proporcionar esses estudos, deve proporcionar esta formação. E nós, na grelha atual, damos também cursos, capacitamos pessoas, não só diplomatas, mas também outros diplomatas de carreira, no conceito clássico do termo, mas também diplomatas públicos, portanto, o âmbito da diplomacia pública, que é feito por organizações de sociedade civil e pessoas, no sentido de fornecer-lhes informações capazes de levar avante esta questão da diplomacia económica. Para já, também se deve dizer que quem vai dar suporte a esse eixo económico são os empresários, são as empresas. E uma das condições para que haja produtividade nas empresas que vão segurar a economia é criar um ambiente laboral bom. E sabemos que uma das causas da pouca produtividade, em alguns casos, são os conflitos internos.
E quando falamos do conflito, não estamos apenas a falar do conflito entre Estados, entre nações, entre povos. Os conflitos laborais. Se as lideranças das empresas, as chefias, não souberem prevenir os conflitos, não souberem resolvê-los ou transformá-los para um ambiente adequado e que sustente a maior produtividade, então hão de fracassar e vão comprometer também a questão econômica. Então, o nosso curso de formação no domínio da prevenção e resolução de conflitos abrange também a vertente empresarial. Tem havido um elevado interesse de estadistas e outras entidades de relevo internacional na Academia Venâncio de Moura. Tivemos agora um exemplo mais recente de Ramos Horta, que foi à Academia. Há outros. Gostaria de saber, e estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, o que é que está na base deste interesse de grandes figuras na Academia e como é que a Academia se está a posicionar em termos de cooperação com instituições congêneres um pouco por todo o mundo. Isto é reflexo, digamos, da imagem que Angola está a granjear fora das suas fronteiras, não é? A nível da região e a nível do mundo. E neste domínio, a Academia tem tido várias visitas, como disse, também decorrem exatamente por acreditarem que o papel que Angola desempenha a nível mundial resulta, ou deveria resultar, de uma base forte de homens que estão por trás, não é? O Sr. Presidente da República, estão o Executivo, mas vão procurar saber da Academia o que é que temos, o que é que eles podem receber para também ganharem experiência angolana. Neste contexto, temos acordos de cooperação e memorandos de entendimento com muitas academias diplomáticas a nível de todos os continentes e o que fazemos é a troca de informações. Estamos também nós a aprender a formular o conceito da academia, por isso que estamos a dizer que nós precisamos de elevar também o nosso nível de formação a nossa academia, para ombrear com as academias desses países que nos procuram e que querem saber mais de nós. O que acontece? Às vezes há o paradoxo de não podermos corresponder. É tal situação inquietante que tem que ser resolvida. Disse há instantes que há uma percepção de que esta área está elitizada. Para um jovem angolano, sonhador, que nos está a acompanhar neste momento e que sonha ser diplomata, já em jeito de conclusão e de mensagem final, o que é que o embaixador lhe diria? Bom, desde logo devo dizer que ele tem que inscrever-se para o curso que vamos começar dia 2 de agosto. Portanto, ali vai tirar todas as dúvidas que tenha sobre a diplomacia, sobre o sistema de relações internacionais, sobre o funcionamento das organizações internacionais, como Nações Unidas, etc, etc. Há uma série de matérias geopolítica, de geoestratégia, de negociação internacional, que vão dissipar qualquer dúvida e vão, naturalmente, preparar as pessoas para a Angola do futuro, a Angola que deve continuar a espalhar, digamos, o seu perfume diplomático, a sua capacidade de negociar e de produzir resultados a nível internacional. Embaixador José Marcos Barrica, muito obrigado pela presença aqui na Entrevista Zimbo. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Assim que nos acompanhou, já sabe, boa noite, muito obrigado por nos preferir. A Entrevista Zimbo regressa na próxima sexta-feira neste canal. Até lá.